Boa noite, irmãos. Estamos aqui nessa noite para levar a vocês o culto do Senhor, o culto abençoado. E vocês que estejam aí em suas casas, vamos orar com a gente, vamos orar e clamar ao Senhor para que cure o mundo, neste momento. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê o entendimento para lidar com todas as coisas que estão acontecendo nesse momento. Senhor, pedimos também que cure os doentes, que visita-os nesse momento, Senhor. Que tenha piedade daqueles que estão sofrendo com essa doença que nos afeta neste momento. Mas cremos que o Senhor sabe de todas as coisas, conhece o coração de todos os teus filhos, e nada acontece sem o seu consentimento. Senhor, nos abençoa nesse momento e dirige o nosso culto, Senhor, que está aqui para clamar o teu nome. Amém. Pedimos para o Senhor que nos renove nesse momento, que renove nossas forças, que estejam conosco nessa luta, em todas as adversidades que estamos passando nesse momento, Senhor. Renova nossas forças, renova nossa fé, renova o nosso lar, Senhor. Estejam conosco, Senhor, em todos os momentos difíceis, Pai. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais.
necessita mais de ti. Amém. Irmãos, vamos agora orar pelas nossas famílias. Que o Senhor esteja aí na tua casa. Que o Senhor coloque a paz dentro da tua família. Que o Senhor abençoe a cada um dos membros da tua família. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa, não podendo ir trabalhar nesse momento, Senhor. Senhor, vai suprindo toda a necessidade daquela família, Pai. Abençoa, Senhor, os lares que estão passando por necessidades, Pai. Senhor, vamos orar pela nossa família, para que o Senhor faça com que permaneçamos unidos, Senhor. Que tenhamos paz, mais amor, mais diálogo entre nós, Senhor. É o que necessitamos nesse momento, Pai. Amém. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém, Senhor. Agora vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Coloca em tuas mãos, coloca em teu coração. Senhor, estamos aqui, Senhor, para dizimar e ofertar, Senhor. Mesmo não podendo estar aqui presente, nós temos esse compromisso com o Senhor. Abençoa, Senhor, as mãos dos teus filhos, Senhor, que irão dizimar, irão ofertar na tua casa, Pai. Abençoa o trabalho de cada um deles. Abençoa, Senhor, aqueles que estão perdendo o seu trabalho, Senhor. Senhor, abre as portas de outro emprego para ele, Pai. E supre toda a necessidade daquele teu filho que está passando por isso nesse momento, Senhor. Senhor, cura o mundo, Pai, para que tudo volte ao normal, para que cada filho tenha como trazer o sustento para a tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Os irmãos podem estar passando aqui na igreja para deixar os seus dízimos e suas ofertas durante a semana. Amém? E aí, irmãos, tudo bem com vocês? É prazeroso trazer mais um dia a palavra de Deus. Espero que fale muito ao seu coração, que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje. Estamos em mais um culto online. Isso não impede que o Espírito esteja já na sua casa. O Espírito ele não age por circunstâncias, ele não age por lugares, ele age em corações mediante a fé. E é disso que a gente vai falar hoje. Abra comigo a palavra em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7 vai dizer assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus, ela é baseada na fé. Se a gente não entender que nós vamos viver com Deus em fé, a gente vai se frustrar para o meio do caminho. Porque a gente não anda pelo que vê, a gente não anda pelo aquilo que acontece, a gente não anda por aquilo que vem até nós. A gente anda por aquilo que Ele falou. E aquilo que Ele falou, a gente só acredita por meio da fé. Deixa eu trazer uma explanação. Imagina uma viga, e o conhecimento humano ele é feito de 3 colunas. A ciência, a razão e a teologia. Se a gente começar a tratar a ciência com razão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente começar a tratar a teologia com ciência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? A ciência me diz a lógica. Eu não consigo atravessar esse púlpito, porque não dá. É uma lógica que 2 corpos não se juntam. A razão vai falar daquilo que a gente sente. Vai falar de angústia, de mágoa, de alegria, de felicidade. A nossa alma são os nossos sentimentos. E a teologia, ela vai falar de fé. Então é muito difícil quando a gente começa a tratar ciência com fé, fé com ciência, razão, lógica, a gente se embanana. Então você tem que tratar cada coisa, cada ferramenta dessa no seu devido lugar. Se você pega a Bíblia e você vai ler ela pela razão, você vai ver em Gênesis 1 que fala assim, e Deus criou céus e terra. Você fala assim, mas como? A Bíblia ela já é um chamado para a fé. Deus criou céus e terra. Está escrito, eu acredito e pronto. Isso é tratar a Bíblia com fé, como ela deve ser tratada. Se você trata pela razão, ou pelo conhecimento humano, ou pela ciência, você vai falar assim, é impossível. Como que ele cria do nada? É impossível. A Bíblia ela chama a gente para
Crê. Está escrito, eu creio, amém. Essa é a forma da gente tratar a Bíblia como ela deve ser tratada. Vamos estudar a vida de Elias. Você vai ver que ele tratou alguns momentos da vida dele de forma diferente. Ele usou essas 3 colunas do conhecimento humano em 2 formas separadas, 2 formas paralelas, e foi na onde ele se frustrou. 1 Reis 17, a história de Elias, a história vai falar assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou. Acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Dá para acreditar pela razão nesse versículo? Deus fala para você, vai lá, se esconde. Aí eu vou mandar corvos para você. Vou mandar passarinho lá para você. Os passarinhos vão te levar pão e carne. Melhor que no deserto, porque vai ser 2 vezes ao dia. Vai ser de manhã, você vai ter café da manhã e você vai ter janta. Pela razão, alguém acredita nisso? Pela lógica, alguém acredita nisso? Mas pela fé, a palavra vai falar que Elias fez o que o Senhor ordenou. É fé. Elias usa da fé para fazer o que Deus ordena a ele. Então a gente vai ter Elias, a gente vai ter um profeta, a gente vai ter a palavra de Deus, e aí a gente vai ter um fator preponderante que se chama fé. Aí a gente tem algo explosivo de Deus. São 3 coisas: palavra e fé, cria, materializa. Gênesis 1 vai falar que Deus falou o quê? Haja luz. O Espírito fez luz. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando crida, quando acontece, ela se materializa. E foi isso que Elias fez. Ele tinha visto corvos, ele não via corvos. Ele sabia por que ele ia esconder, ele sabia que ia ter comida? Não, mas ele apenas creu e foi. Isso se chama fé. Quando Elias ouve e vai, ele agrada Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 6, vai falar que a fé é a única forma de agradar ao Senhor. É a única. Quando eu falo única, não tem outra. Não temos outra maneira de agradar aquilo que Deus pede a nós. Então Elias, ele acredita que no tempo futuro já existia. Se você ler Hebreus 11, você quer fortalecer sua fé, você vai falar que Noé ainda não via a chuva, mas pela palavra ele cria a arca. A fé, ela materializa aquilo que ainda não existe. Imagina aqui um pozinho, uma fumacinha, um carro. Tem um carro aqui no formato de uma névoa. A fé, eu vejo o carro pela névoa, mas a palavra, quando eu jogo a palavra de Deus, o carro se materializa. Isso é fé. A gente não vê, a gente ainda não consegue tocar, mas pela palavra, na fé, acontece. E foi isso que aconteceu. Elias não via corvos, Elias não via alimentos, Elias ainda não tinha a percepção de tudo isso que ia acontecer, mas pela palavra, na base da fé, ele vai. Ele age num conhecimento humano que se chama teologia. A gente ignora às vezes. A gente age pela razão. Não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que desenvolver pessoalmente, eu tenho que melhorar minha saúde emocional, beleza. Eu tenho que melhorar minha saúde física, eu tenho que ser mais saudável, beleza. Mas eu tenho que também melhorar a minha saúde espiritual, eu tenho que conhecer mais e eu tenho que entender mais. Porque a sabedoria, ela insiste naquilo que o conhecimento te dá. A sabedoria é conhecimento em prática. A gente só é sábio quando a gente coloca o conhecimento em prática. Então Elias, ele vai pela fé e ele é suprido por Deus. Amém? Acho que, não sei se alguém tinha percebido que Elias, ele, antes de se esconder na caverna, Deus já tinha mandado ele se esconder nesse riacho. Eu não sei se alguém já percebeu. Mas ele se esconde nesse riacho baseado na palavra de Deus. E aí a gente vai lá para 1 Reis 19. 1 Reis 19 vai falar a história de Elias, que todo mundo conhece, eu acredito. 1 Reis 19
Antes do 17 para o 19, Elias faz vários milagres, só antes de entrar. Por exemplo, Elias ele é alimentado por corvos, Elias ele faz parar de chover, Elias ressuscita um menino, Elias faz chover fogo do céu e depois ele faz chover novamente, cair uma tempestade. Então Elias faz todos esses milagres. Faz parar de chover, é alimentado por corvos, ressuscita um menino, chove fogo do céu e faz cair uma tempestade, no 18, no Monte Carmelo, do 17 ao 18. Aí a gente chega em 1 Reis 19. 1 Reis 19, olha o que vai dizer. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá. Ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gieste e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tire minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados, que já morreram. Então ele deitou-se debaixo do pé de gieste e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e come mais um pouco. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, alimentou, deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. É o mesmo Elias que a gente vê no começo? É o mesmo Elias que a gente lê em 17, 18? Que Elias ele fez chover fogo do céu. De repente aparece uma Jezabel cruel e fala para ele, vou te matar. E ele mata a espadas vários profetas de Baal, profetas que pregavam ali que Deus não era o Senhor, profetas que pregavam um Deus que não era o único, o santo, o vivo. E aí Elias se vê de frente com Jezabel. Ele se vê de frente com uma circunstância. Ele se vê de frente com um problema que ele não tinha ainda encontrado, ele não tinha ainda se deparado. E aí sabe o que Elias faz? Agora ele já não trata o problema na teologia. Ele não trata no conhecimento que ele adquiriu de Deus. Ele não trata a Jezabel no conhecimento que ele possuía, na intimidade ou no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele trata, sabe como ele trata a Jezabel? Na razão. Na razão. Ele olha para Jezabel e ele fala, ixi, agora eu vou morrer. Ai meu Deus, eu fiz tudo isso. Eu causei um impacto aqui. Nossa, agora já era. Deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente já passou por isso? E aí Elias tem 3 reações. E mediante isso, ele sente medo, ele larga o servo e ele pede a morte. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente trata circunstâncias pela razão é medo. É medo. É por isso que a gente vê a ansiedade reinando, é por isso que a gente vê a depressão reinando, é por isso que a gente vê várias outras coisas, porque a gente trata tudo como pessimismo. Muita gente vai falar, eu já falei isso, a gente tem que ter pensamento positivo, eu concordo. A nossa saúde mental, ela vai depender de ter um pensamento positivo. Só que escuta aqui, o pensamento positivo, ele vai sempre falar assim, ó, vai dar certo. Ao passo que a fé vai dizer, já deu certo. É por isso que Noé constrói a arca sem ver uma nuvem. É por isso que Abraão se torna pai de multidões com a mulher estéril. É por isso que muitos outros se usam da fé sem ainda se ver lá. Isso é fé. O que esse tempo está mais mostrando para a gente é que a gente precisa de fé, a gente precisa alinhar o nosso coração com aquilo que Deus tem falado a nós. Então Elias, ele sente medo e depois Elias se isola. Ele larga o servo, ele tinha um servo, o versículo vai falar que ele se isola, ele deixa o servo e ele vai sozinho. Então quando a gente está com medo, a gente pensa que ninguém está conosco, que ninguém pode nos ajudar, que as pessoas se tornaram maus, que o mundo está mal, que todo mundo... Nossa, a gente se isola, a gente pensa assim, a gente virou a cereja do bolo. Não é bem por aí.
É nessas horas que você não tem problema em sentir medo. Jesus, ele te ama com um amor que ele não amou ninguém, sabe? Ele amou todos nós de uma forma sobrenatural. Então, quando você sente medo, Jesus entende o seu medo, ele conhece o coração do homem. Então, quando você sentir medo, não se trave no medo. Opa, estou sentindo medo, o que é o próximo passo? Vou ligar para alguém, vou pedir uma ajuda, vou pedir um conselho, vou orar. Não se isole. Deus não quer filhos isolados. A igreja existe para isso. A eclésia, a palavra grega de igreja, é aperfeiçoamento dos santos, é comunhão. A gente pode ter um templo que a gente se encontra de domingo, mas a gente é uma igreja durante as semanas que deve e precisa se encontrar. Então, se você tem sentido medo nesses tempos, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Fala assim, nossa, se eu falasse com fulano, liga, chama, manda uma mensagem. Fala, Deus, preciso falar com ele, me dá força. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra de conforto, eu preciso de ajuda, seja ela necessidade, seja ela física, seja ela palavra de apoio. A gente está aqui para isso, então não se isola. Se você está com medo, busque ajuda. Elias, ele se isola, ele sente medo, ele se isola. E aí o próximo passo de quem sente medo e se isola é pedir a morte. Agora eu lhe pergunto, imagina o estrago, imagina a perda se Elias morre ou se Deus escuta a oração de Elias, o profeta que fez chover fogo do céu ali em Israel naquela época. Imagina só, a perda para o reino, a perda para a igreja, a perda para a palavra de Deus. Deus é muito sábio. Você sabia que até os não de Deus é sabedoria para a nossa vida? Graças a Deus pelos não. Graças a Deus. É só um momento. É só uma fase. Deus tem olhado do fio do cabelo a sua maior necessidade. Ele tem olhado. Eu gravei um podcast esses dias que eu falei assim, às vezes as pessoas elas ficam com medo de chegar a Deus com uma necessidade pequena. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, para que eu vou pedir uma viagem? Tem gente com câncer lá no hospital. Deixa eu contar um segredo para você. Deus te ama da mesma forma, com o mesmo amor. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Eu uso do exemplo, quando eu uso desse exemplo, eu uso do exemplo da mulher adúltera, que foi pega em adultério. Os mestres da lei levam ela até Jesus. Se você ler a palavra, os mestres da lei pegam a mulher adúltera, ela leva ela até Jesus. Fala assim, mestre, ela foi pega em adúltera, ela merece ser apedrejada. Aí a palavra vai falar, sabe o quê? Sabe quem está... Porque apedrejamento, a pessoa tinha que agachar e morrer apedrejada. Sabe quem está agachada naquela história? Não é a mulher, é Jesus. A palavra vai falar que Jesus escreve no chão e ele está agachado e a mulher está de pé. Ao passo que Jesus fala assim, taque a primeira pedra quem não tem nenhuma pecado, nenhuma condenação. E Jesus ainda continua agachado, porque ele fala assim, olha, se for tacar a pedra, eu estou agachado no seu lugar. Deixa que taque, eu quero você de pé. Então Deus olha a cada detalhe, a cada passo. A gente vai falar disso na continuação da história. A gente vai falar, se você pegar em Gênesis, por exemplo, Elias aqui, comecei o versículo com, não andamos por vista, andamos por fé. A palavra vai falar lá em Gênesis que quando Adão e Eva comem do fruto, o que foram abertos? Os olhos. Agora Elias, ele já não anda aqui, ele não olha Jezabel pela fé que ele tinha em Jesus, ele olha Jezabel pelos olhos dele. Ele fala, essa mulher tem exército, essa mulher é poderosa, eu sou fraco, estou sozinho, fiz um monte de milagre contra ela, agora para mim acabou minha vida. Agora eu estou arregaçado. Ao passo que ali em Adão e Eva, quando eles comem o fruto, os olhos deles são abertos, sabe o que eles pensam? Estamos já aqui numa criação, tem uns bichos gigantes, tem um Deus poderoso, a gente está pelado, é o nosso fim. É o nosso fim. Por isso que quando Adão e Eva, antes disso, eles andavam por fé, eles encontravam com Deus, eles nem lembravam, porque eles andavam com Deus em fé. Assim que ele come do fruto, eles conhecem o pecado e aí eles andam por vista. Aí eles entendem que eles não são dignos, que eles são fracos, que eles são vulneráveis, porque agora eles perderam a fé. E quando a gente
E só para completar, quando a gente olha a Bíblia por vista, quando a gente olha pela razão, a gente vai se frustrar demais. Por exemplo, você abre lá os 10 mandamentos. A razão vai falar assim, não terás outros deuses. Nós vai falar assim, meu Deus, e agora? Vixe, eu não ferrou pro meu lado. Sabe, a fé vai falar assim, ó, não terá outros deuses. Por quê? Porque eu não preciso. Porque o meu Deus é suficiente. Porque o meu Deus me completa. Porque o meu Deus supre tudo que eu preciso. Quando você olha, não adulterarás. Você fala, nossa, mas eu preciso, né? A razão aqui, a necessidade. A fé vai falar assim, você não precisa. A Bíblia, ela vai falar de posso ou não. A fé, ela vem falar de posso ou não. Eu posso não fazer. Deus me supre, Deus me completa. Para que eu vou? A razão vai falar assim, por que você não pode? Eu posso não fazer. E é isso que Elias, ele age com Jezabel, ele age pela vista. E agora ele se vê vulnerável. Ele esquece a fé. Sabe em Reis, continuando, em Reis ali 19, no versículo 8, vai falar assim, Elias se levantou, comeu e bebeu. O alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ah, gente, essa palavra veio direto do céu. 40 dias, 40 noites. Alguém sabe a palavra que nós estamos vivendo é? Quarentena. A palavra quarentena, vem do italiano. Lá em Viena, aquela cidade da água, bonita da Itália, que tem os rios, que todo mundo passeia com os barcos. Quando começou a peste negra, eu acho, lá na Idade Média, os navios chegavam até Viena, mas os navios para descer a terra, eles tinham que esperar 40 dias no barco, no navio, para ver se tinha doença, para não passar para o pessoal da terra. Então nasceu da Itália essa palavra quarentena. Quando você vai olhar a Bíblia, a palavra 40, a gente vê a vida de Moisés, que é dividida em 3 fases de 40. Moisés vive no Egito 40 anos, ele se esconde lá no deserto 40 anos, e depois ele anda com o povo pelo deserto mais 40 anos. A gente vê o dilúvio, que dura 40 dias. A gente vê Elias, que anda 40 dias. E a gente vê o jejum de Jesus, que dura 40 dias. Sabe o que eu entendo disso? Que 40 dias significa transformação. Não vamos olhar para a quarentena pela quarentena. Vamos olhar para a quarentena de como nós sairemos da quarentena. Eu tenho certeza que esse tempo é um tempo de alinharmos os nossos corações com aquilo que Deus tem falado a nós. É a fé que Ele quer mostrar. Ela serve para forjar caráter, para moldar caráter. Se você vai sair da quarentena da forma como você entrou, você está fazendo errado. Porque você entrou por vista, talvez, você falou, vai dar tudo errado, eu não posso, eu vou perder isso, vai falhar isso, vai complicar isso. Aí na quarentena Deus caminha com você. Deus usa com você. Deus fala com você. E aí você sai da quarentena assim, tudo que deveria acontecer, aconteceu. Porque eu alinhei com Deus. A palavra dele veio sobre mim. Com a fé, eu agora entendi tudo o que ele queria fazer. Não vamos falar da quarentena pela quarentena. Quem será a gente depois dessa quarentena? E se continuar, vamos continuar com Elias. Então, Elias, ali ele fala assim, o Senhor fala assim. Então o Senhor lhe disse, o que faz aqui, Elias? Ele responde, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus do exército. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os seus profetas, e sou o único que restou. E agora também procuram me matar. E aí, sai e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Então a gente vê a caminhada de Elias de 40 dias até um monte. Algumas Bíblias vão falar que é o monte Horebe. Olha só o que Deus estava fazendo na vida de Elias. Então Elias começa fugindo com medo de Jezabel. Elias encontra um anjo.
Elias passa 40 dias caminhando com o anjo, caminhando pela palavra do Senhor. E Elias chega a um monte chamado, algumas Bíblias vai falar Horebe, mas é um apelido do monte Sinai. Você entendeu? Elias está com medo de Jezabel. O amor de Deus pega Elias e fala assim, Elias, vem aqui, vamos conversar. Caminha com ele há 40 dias. E você sabe o que era o monte Sinai na Bíblia? Era o lugar onde Deus habitava. Deus pega Elias e fala assim, você está com medo, filho? Vem aqui, vamos fazer uma caminhada junto. Eles caminham, e sabe onde Deus leva Elias? Na vontade dele, aonde ele habitava. Elias, ele não sabia para onde ia. Elias só criou na palavra e Elias foi parar no monte onde o Senhor habitava. Monte Horebe, o monte Sinai. E Elias fica ali. Elias fica ali descansando, Elias fica ali parado. Olha o amor de Deus. Aí Deus aparece a Elias e Deus aparece com um terremoto, Deus aparece com vento, Deus aparece com pedra, Deus aparece com fogo, de todas as formas que Elias tinha visto a Deus antes. Olha o amor de Deus. Deus pega Elias cético, Elias com medo, caminha com ele, leva ele para o teu altar. Olha o amor incondicional. E aí Deus mostra tudo aquilo que Elias tinha feito. E aí Elias, ainda com um pouco de medo, ele olha e fala assim, é fogo, é vento, é terremoto, é pedra, meu Deus. Aí sabe como Elias sai para fora? Elias sai para fora quando ele ouve um suave sussurro. Deus, ele mostra assim, Elias, lembra aquele fogo? Era eu. Lembra aquele vento? Era eu. Aquela chuva? Era eu. Aquele terremoto? Era eu. Mas agora eu lhe apresento como você me quer. Olha a graça de Deus. Elias, ele queria uma paz interior. Elias, ele sabia que Deus era o Deus do terremoto, ele sabia que Deus era o Deus do fogo, mas agora ele só precisava de um achego, ele só precisava de um acalento. Aí Deus vem com um suave sussurro. Por quê? Porque na hora que a gente quer acalmar o coração, muitas das coisas que a gente fez, muitas das coisas que Deus é, talvez ainda não basta, porque o nosso coração é razão, o nosso coração é lógica. Eu não quero fogo agora, eu quero só paz. É a deficiência do coração humano, é o coração corrompido. E aí Elias vem, o suave sussurro, Elias, obrigado Deus. E Elias sai para fora para ver Deus. Eu creio muito que Deus fez isso para falar para Elias assim, ó, lembra o fogo? Era eu, você estava comigo. Lembra o terremoto? Era eu. Lembra o vento? Era eu. Mas agora, eu também sou um suave sussurro na sua alma. E Elias sai para fora. Ele sai para fora, aqui no versículo 13, 19, 1 Reis 19, 13, ele fala assim, quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Aí Elias fala assim, nossa Deus, estava com medo, o Senhor caminhou comigo, me trouxe no seu monte, me provou tudo aquilo que o Senhor era, mas se revelou intimamente a mim. Gente, Elias retorna à fé. Porque a partir daqui, Deus vai dar uma recomendação para ele. A partir daqui, Deus vai falar novamente com ele. Vai lá e unja Eliseu. E Elias vai baseado na palavra. Esse é o amor de Deus. Eu não sei como você está no coração. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei como você está temeroso, com medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que fez muito, Ele quer fazer o necessário assim no seu coração. Só você chegar com Ele. Ah, que no passado eu curava, eu orava, eu libertava, mas agora eu não consigo nem orar. Deus vai estar com você também na simples oração. Que no passado eu tinha fé que tudo ia dar certo, agora eu não consigo nem acordar direito, nem dormir à noite eu estou dormindo. Deus vai ser seu sono. Que no passado eu acreditava que Deus fazia acontecer, etc e tal, e agora eu não estou saindo de casa. Deus vai ser a presença que você precisa dentro da sua casa. Porque não é nunca sobre nós. Sobre Elias, gente, sobre Elias, eu falo assim, beleza Elias, então vai, segue seu caminho e tchau. Esse é o coração corrupto do homem. Mas o amor de Deus, ele fala assim, Elias, eu acho que você entendeu um pouquinho direito, vem aqui, me dá a mão e vamos caminhar. Vamos caminhar até o monte onde eu habito, que ali eu vou te mostrar
que eu sou o Deus do fogo, mas que eu sou o Deus da suave voz no seu coração. Sabe, é preciso que a gente alinhe nesse tempo o nosso coração com aquilo que Deus tem falado a nós. É preciso que a gente alinhe a nossa fé. É necessário que a gente debruce mesmo e fale: Deus, eu quero passar pela quarentena, mas eu quero passar com o Senhor. Eu quero passar pela quarentena, mas eu quero passar baseado na Tua palavra, para que eu saia dela melhor do que eu entrei. Eu creio muito que essa quarentena ela vai mudar algumas coisas sim no mundo. E creio sim que é da vontade do Senhor que passássemos por essa fase, para que pudéssemos alinhar a expectativa daquilo que Ele vai fazer. Então não fique temeroso, não fique com medo, porque Ele sabe desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É a nossa razão que não nos permite acreditar nisso, ou entender isso. Você vai falar assim: mas eu não entendo como que Deus... Não é para entender mesmo, é para crer. Deus é para crer, não é para entender. Porque a gente não tem esse entendimento, a gente não tem essa capacidade de entender aquilo que Ele faz. A gente só precisa crer. E é assim que vamos agradar a Deus. Amém? Fique com essa palavra, saia melhor do que você entrou nessa quarentena. Esteja melhor do que você entrou nessa quarentena pela fé. Eu vou orar rapidamente para você. Coloque agora todos os seus temores ao altar de Deus. Coloque seu coração ao altar de Deus. Se você está de frente com a Jezabel, se você está de frente com a circunstância, se você está de frente com aquilo que você acha que é o fim, vem te falar nessa noite, pela profecia, que é só o início de uma grande caminhada ao lado de Deus. Uma palavra profética ao seu coração. Não se atemorize, porque a razão ela vai falar mesmo: somos fracos. Um vírus acaba com tudo, a gente é fraco diante do ambiente, diante do mundo. A natureza, a criação em pecado, ela é poderosa, ela vai acabar com o ser humano. A razão ela vai falar isso mesmo. Mas Deus fala assim, que Ele criou o homem para estar por cima de tudo. Deus criou o homem para governar sobre todos os seres. Porque é pela palavra dele que Ele faz isso. Não fomos a gente que falou. É Ele que disse. Então se acalma. Põe sua mão no coração, vamos orar. Papai, Pai querido, Pai amado, Deus eterno Pai. Vem sobre essa mãe que chora. Vem sobre essa mãe que está preocupada. Vem sobre esse pai de família, Deus, que está preocupado. Vem sobre as crianças, ó Deus, que nesse momento estão vivendo um momento diferente na vida. Um momento de EAD, de curso, de escola online, papai. Vem sobre essas famílias, ó Deus. Vem sobre os autônomos, vem sobre os desempregados, papai. Vem sobre a cada um, ó Deus, que nesse momento passou uma dúvida no coração, papai. Deus, a gente não é do povo que duvida, a gente é do povo que crê. Mostra essas pessoas, ó Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no barco, que o Senhor está sobre as águas, ou se necessário, o Senhor está na onde faz o mar abrir, mas o Senhor sempre está conosco. Mostra essas pessoas, ó Pai, que estão nesses dias sem esperança. Mostra essas pessoas, ó Pai, que estão olhando pela razão, pelas circunstâncias, que a fé ela apenas é, papai. Que a fé ela não olha as circunstâncias, ela olha a Deus. A fé sempre vai apontar para onde o Senhor está. Elias, ele olhou para Jezabel, ele se atemorizou ao passo de fugir. Mas quando Elias olha para ti, papai, ele é suprido, ele é alimentado e ele é acalentado, papai. Ele é amorosamente amado, Deus. Mostra a todos nós, ó Deus, que estamos nesse momento passando por algumas situações adversas, que o seu amor, ele transpõe circunstâncias, ele transpõe tempos, transpõe necessidades. Ele chega pela fé. Que nós possamos ser edificados, melhorados, e que possamos, ó Deus, a todos aqueles que vierem atemorizados à nossa presença, nós falarmos de quem Tu és e de como o Senhor age. Que o nosso testemunho, papai, nesse tempo seja um testemunho de esperança e de fé, em meio ao mundo, papai, que clama por esperança. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu oro e agradeço de coração. Amém.